Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito significativo para mim, porque hoje é a primeira entrevista do Sentar e Conversar com. E eu tive um cuidado muito grande em escolher essa pessoa, uma pessoa muito especial para mim. É uma convidada que a gente tem uma afinidade muito grande. Ela vem com uma pauta que a gente conversou, alinhou para trazer para vocês. É uma pauta que não é uma pauta muito leve, pelo contrário, mas a gente nessa conversa, com leveza, com, com muita intensidade de vontade de te alcançar, lhe informando sobre a necessidade de conscientização desse assunto, a gente escolheu esse assunto e a pauta é autismo. Essa pessoa que eu convidei, ela tem um caso de autismo na família. Mas eu vou deixar ela contar a história para vocês. Ela vai trazer detalhes, porque eu sei que são muitos conceitos, muitas terminologias que a gente que não tem a situação em casa, a gente fica perdido às vezes. Então eu queria que ela mesma se apresentasse e ela me dissesse como que o transtorno do espectro autista entrou na sua vida. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer esse convite e desejar para você muita sorte no seu novo Obrigada. projeto. Com certeza vai acrescentar muito na vida das pessoas isso aqui. E, bom, prazer enorme estar aqui. Meu nome é Tatiana, tenho 37 anos e o autismo entrou na minha vida por meio da maternidade. Tenho um filho de 10 anos, o Cauã, que foi diagnosticado autista aos 3 anos oficialmente, né? Mas a gente já vinha, desde que ele nasceu, ao longo dos anos, sentindo algumas diferenças, né, no comportamento dele, apesar de a gente ser pai de primeira viagem, a gente notava que tinha alguma coisa estranha, e aí quando vem o nome autismo, né, a gente fica assustado. Ah, Tatiana, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que vocês identificaram no comportamento do Cauã antes de procurar saber o diagnóstico ou o que estava acontecendo com o seu bebê? Pois é, como eu te falei, era filho único e a gente estava ali experienciando, né, o sonho da nossa maternidade, paternidade. Mas a gente achava uma coisa estranha porque tudo era difícil de fazer com o Cauã. Desde pequenininho, assim. Ele era uma criança resistente, aí com outras pessoas, aí ia para lugares, ele chorava muito. Então, assim, teve uma situação que a gente saiu para um ambiente social, um restaurante, e no momento que a gente entrou com ele, acho que ele tinha mais ou menos uns 6 meses. Ele se sentiu tão desconfortável que ele não parava de chorar, como se tivesse com uma dor no ouvido. E quando a gente saiu do ambiente, logo ele começou a rir de novo. Então, Olha assim, só. realmente ele sentia algumas coisas, assim. Quando ele fez 1 aninho, até então a gente achava que o desenvolvimento dele estava ok, porque ia no pediatra todo mês, tinha todo aquele acompanhamento e estava dentro dos marcos, andou na idade certa. Mas quando ele fez 1 aninho, que eu fui fazer a festa de aniversário, né, que acho que é quando a família quer apresentar o seu Meu triunfo. o seu Simba, né, para a Exato, comunidade. é verdade. Foi muito frustrante, porque ele chorou do início ao fim da festa. Olha Do início só. ao fim. Então, assim, e teve um momento que me marcou, que a minha tia, que era fotógrafa, estava no evento, fazendo a cobertura, digamos assim, e ela falou assim, Tatiana, tem alguma coisa com esse menino. Olha. Eu acho que esse menino tem alguma coisa, porque ele não parava de chorar. Então, em ambientes que uma criança típica iria se divertir muito, né, ele ficava tenso. Olha. Então, isso daí foram coisas, né, que foram, mas assim, o principal foi a ausência de fala. Passou aquela idade, não comunicava. Não. Pelo pouco que eu né, andei estudando, o transtorno do espectro autista ele se manifesta em três vertentes. Você me corrija se eu estiver errado, que é a comunicação, né, a socialização e o imaginário. Sim. Então você confere isso mesmo. Exatamente. Né? A socialização, isso que eu te falei, essa dificuldade dele de interagir com outras pessoas, eu acho que fora eu e meu marido e a babá, ele interagia com a minha mãe e com a minha irmã. Qualquer outra pessoa que chegasse de fora, mesmo que fosse da família, assim, ele tinha muita resistência. Então, essa socialização, a comunicação, a questão da fala, né? E o imaginário no sentido do brincar. Certo. Porque eles não têm essa questão do brincar funcional. Então, se você dá um carrinho, em vez de brincar de carrinho, brinca de rodar a roda, brinca de empilhar os brinquedos. Então, isso também é um sinal interessante. Tem outros sinais, alerta, né? que o Cauã não apresentou, mas
porque nem tudo é linear, né? Cada Sim, autista é sim. importante frisar que cada autista vai manifestar ali sintomas diferentes. Nossa, isso é muito importante. Então, nossa comunidade, a intenção é essa, é trazer informações para vocês, porque também hoje eu percebo um alarde muito grande das mães. Ah, meu filho não está falando naquele mês, naquele dia certinho. Meu filho é autista. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, Tatiana, se você puder compartilhar com a gente como é que foi o momento da constatação do diagnóstico, porque não é um achismo, é uma coisa muito séria você laudar, né, a pessoa ser laudada ou ter o relato técnico de médico capacitado constatando que realmente o diagnóstico é aquele. Como é que foi ter o diagnóstico, quando vocês tiveram o diagnóstico? Você pode passar para a gente como é que foi sua experiência? Sim, bom, teve dois lados no nosso caso, né? Porque a gente teve o diagnóstico dele com 3 anos, mas, na minha opinião, no nosso sentimento, já foi um diagnóstico tardio, pela quantidade de sintomas que o Cauã tinha, né? A questão da ausência da fala, do comportamento inadequado, né? Dos comportamentos repetitivos. Então, a gente levava, eu lembro que eu levei para a médica praticamente pronto o diagnóstico, né? Quando ele tinha 2 anos. Falei, doutor, ele não fala, ele não aponta, ele me leva para os objetos que ele quer. A gente chama pelo nome, ele não olha, e ele não é surdo, porque ele escuta outros barulhos, né? E a médica, não, isso não tem, não, você coisa da sua cabeça. Então, nesse período, a gente, poxa, não é autista, legal, né? Mas aí dos 2 aos 3 anos, continuou sem falar, continuou apresentando comportamento. E a gente tem que procurar outro profissional, né? E foi aí que aí esse outro profissional já falou assim, não, isso aqui tá na cara que é autista. Então, assim, hoje, atualmente, como é que as pessoas costumam fazer, os médicos, né? Porque em pouco tempo muito se sabe, desde aquela época para cá, mas ainda pouco se sabe dentro da complexidade da coisa, né? Então, assim, hoje em dia, os médicos costumam fazer, alertar para sinais de atraso no desenvolvimento, de acordo com o marco, aquele cartãozinho de vacina mesmo que a mãe recebe. Tem um gráfico, né, de Isso, crescimento, desenvolvimento. isso. Então não tem isso de cada criança tem seu tempo. Não. Dentro daquele marco, se teu filho não está apresentando alguma característica, é um sinal de alerta para estimulação. Então, o que, que os médicos costumam fazer? Eles pedem uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, para avaliar realmente os atrasos. E se não fechar o diagnóstico, mas já deixa um indicativo, às vezes até antes dos 2 anos, para que a criança já faça terapias de estimulação. Entendi. Né? E aí se fecha o diagnóstico. Então, no meu caso, foi um diagnóstico tardio, voltando aí para a sua pergunta, foi um diagnóstico tardio, mas que para nós representou uma coisa assim libertadora, porque até então você se sente culpado por aquilo ali. As pessoas acham que, não, teu filho não fala porque você não conversa com ele, porque você trabalha demais, porque a babá não cuida direito, porque o pai é assim. Então, assim, sempre tem alguma coisa que culpabiliza o pai e a mãe. Deve ser um peso muito grande, né? Exatamente. Além de lidar ali com a dor, de ver que seu filho não está tendo aquele desenvolvimento, ainda vem essa questão de você ter que administrar as culpas, né? Isso. As culpas que lhes são atribuídas, que na verdade Sim. cada um realmente vem com a culpa é sua por isso e por isso. Isso foi muito pesado para você? Aí você não falou o nome do pai do Meu Cauã. marido, Éder. Sim. Aí, por outro lado, assim, a gente se sentiu aliviado pelo diagnóstico dele, porque a gente sabia que não era culpa nossa mesmo. Isso. Era uma condição. E ao mesmo tempo, assim, aliviados, e ao mesmo tempo tem aquele diagnóstico que, querendo ou não, para a gente é uma sentença no sentido de que é um transtorno que não tem cura. Sim. Então, como vai caminhar dali para frente? Existe um dizer muito interessante, que eu não vou saber agora quem é o autor, mas muitos pais de autistas falam isso, que você ter um filho autista é mais ou menos como você se preparar para viajar para um lugar. Eu vou viajar para a Itália, eu estudei o roteiro da Itália, eu vou para tal lugar. Chega lá, teu avião pousa na Holanda. Então é outro lugar, é uma coisa desconhecida, você vai ter que aprender tudo, né? Certo. E especificamente no caso do autismo, que não é linear, cada um é um, às vezes a experiência com outras mães ajuda muito, mas não vai ser 100%, você não vai replicar nunca 100% aquilo na sua vida. Muito particular. Exatamente. Muito particular, né? Que é uma questão
do desenvolvimento, e é parte toda de uma perspectiva de neurônios, né, da parte neural da criança. Exatamente, Então, exatamente. realmente, dentro dessa complexidade toda, vai ser muito difícil ter um com a mesma característica de outro. Isso. Você falou do diagnóstico, Tatiana. Eu já ouvi essa expressão, eu queria que você fizesse uma análise dela. O diagnóstico do autismo foi libertador. Libertador em que sentido? Será que se atribui a essa frase? É nesse sentido de que realmente a criança tem uma condição que não é devida ao Falha nenhuma dos pais, exatamente, falha nenhuma dos que o pais. pai ou que a mãe fez, ou né, que não está estimulando, algo desse tipo. É muito nítido porque eu tenho 2 afilhadas que são típicas e eu e meu marido, a gente olha para elas e a gente lembra muito do Cauã na época que ele era pequenininho, né? E como é automático o aprendizado da criança. Você não precisa falar, olha, isso aqui é um sapato. Ela, sapato. Ela aprende pelo ambiente, muito, muito simplesmente, né, naturalmente. E o autista não. Então, às vezes, assim, até hoje, com 10 anos, se eu falar assim, Cauã, pegue a bombonière, pegue a... Ele não sabe o que é. Eu tenho que ir lá e nomear para ele. Olha, isso aqui é a taça. Então, o nome disso daqui é taça, o nome disso aqui é armário, é frigobar. Então, se você não apresentar o mundo para eles, é diferente. Entendi. Agora, essa questão que você tinha tocado do diagnóstico libertador, ele é libertador nesse sentido, mas não deixa de existir o que muitos pais falam, né, que a gente chama de luto pelo filho idealizado. Muito forte. É muito forte isso, né? É. Você ter o luto pelo filho idealizado, porque, obviamente, você idealiza uma criança com todas aquelas condições de normalidade, funcional, de desenvolvimento. Então, aí pronto, né? Eu tive uma professora que uma vez falou assim: você recebe um filho, ele vem com alguma deficiência, o que você vai fazer? Você vai devolver? Devolver para quem? Exatamente. Então, o luto pelo filho idealizado, seria isso que é o momento que se passa. No caso da criança com deficiência, que já nasce com deficiência, a gente já tem isso de cara, né? Não que os pais ao longo da vida não tenham lutos de idealização, porque acabam projetando, mas no nosso caso a gente já vê isso de cara. Então você idealiza, você pensa que, não, meu filho, eu vou botar ele no inglês, no espanhol, ele vai ser um piloto de avião, e aí você vê que acabou, aquilo tudo ali você pode guardar, né, e criar outras estratégias ali até de sobrevivência mesmo. E que nem pode ser planejado a longo prazo. Não, é um dia de cada prazo. Vez. Eu ia até falar sobre isso agora, que eu li um dia desses, e é realmente um fenômeno do segundo luto. Por quê? Quando você tem o diagnóstico, é o primeiro luto. 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Aí agora, até porque o autismo também ficou muito muita coisa de mercado, né? Sim, que é outra, aí você tem outra pauta, né? Isso, aí você tem uma série de promessas. Não, você põe seu filho aqui para fazer fono, põe seu filho para fazer... Que aí vai ser uma criança, vai atingir os marcos. E às vezes a criança chega nos 4, 5, 6 anos, não atingiu. E aí vem o segundo luto, e agora? E esse tanto de atividade? E esse tanto de expectativa? O que vai acontecer, né? Então, aí a família novamente tem que voltar para as prioridades, né? Para a autonomia, né? No nosso caso, assim, eu prezo muito pela questão da autonomia, comunicação, tá falando, não tá? Tá falando funcional, vamos fazer uma comunicação alternativa. Tudo isso, quer dizer, a gente está sempre tendo que procurar aquilo que é prioridade. Não dá para você ficar pensando, eu quero que meu filho vá para a faculdade, se ele não sabe nem falar ainda. Então, vamos começar lá de baixo de novo e estar sempre avaliando e corrigindo ali o caminho das intervenções. É um desafio diário para os pais, então. Eu queria que você falasse um pouco como foi, depois de constatado o diagnóstico, como foi a comunicação para a família? Para os avós, para os tios, como é que foi esse momento? Houve compreensão? As pessoas tinham noção do que significava aquilo? Como é que foi na sua percepção?